Amém, queridos. Graça e paz, irmãos. Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero ler um versículo com vocês. Está lá em Filipenses, capítulo 4, apenas o versículo 1, o versículo 1, tá certo? Diz assim o texto: portanto, meus irmãos, a quem amo, a quem tenho amor, a quem tenho carinho, consideração, apreço, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, meus amados. Faço das palavras de Paulo as minhas palavras nessa noite. Amém? Irmãos amados por nós, irmãos que nós amamos, irmãos que nós temos muita saudade, irmãos que nós queremos que continuem com o coração firmados no Senhor. Amém? Permaneçam firmes no Senhor. São tempos difíceis, são tempos de dificuldades, mas são tempos em que nós precisamos estar com o nosso coração firme na presença do Senhor. Amém? Convida a sua casa, convida os seus nessa hora, para que juntos possamos orar ao Senhor, consagrando a nossa família e o nosso coração ao nosso Deus. Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar o Teu nome, eu quero bendizer o Senhor, glorificar, Pai, por esse dia, a existência minha, ó Deus, a existência da Tua igreja neste dia. Quero Te louvar, Senhor, pelo dom da vida, e quero pedir ao Senhor que Deus guarde o nosso coração, guarde o nosso coração, não permita que o nosso coração saia do alicerce que é o Senhor, mas firma o nosso coração em Ti, que a gente permaneça, Senhor, firmes, inabaláveis, na presença do Senhor, nesse tempo, no nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém? Convido você a adorar o Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus. Sobre os louvores do seu povo, estás aclamado por tua igreja. Vem neste lugar, vem neste lugar.
neste lugar, Jesus, e enche a minha vida. Senhor, vem neste lugar e enche este lugar. E vem neste lugar, Jesus, e enche a minha vida. Senhor, Jesus, aleluia, glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. E ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que és formoso. Senhor, vem
libertar de nós mesmos, Senhor. Faça essa oração na sua casa. Senhor, vem nos libertar, Senhor. Vem libertar o meu coração, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, nos enche da tua liberdade, Senhor, nessa noite. Nos enche, Senhor, da tua liberdade, Senhor. Nos desamarra, Senhor, daquilo que nos impede de chegarmos a Ti, de caminhar, Senhor, o caminho proposto para nós, Senhor. Vem nos libertar, Senhor. Alcança, Senhor, e nos amarra para Ti. Vim para adorar-Te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Bendito Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias para Ti. Vim para adorar-Te, prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável e totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer és meu Deus, e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. E não saberei
não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Tu és o nosso Pai, Jesus. Tu és o nosso Pai, Senhor. Oh, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa. Abre os nossos olhos, Senhor, e com o amor que tens por mim, te amo. Eu quero ser igual a ti, e tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver. Coloque sua mão no coração e cante isso, Senhor. Limpa os nossos corações. Oh, e limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim, te amo. Eu quero
Amém, amém. Glória a Jesus. O nosso Deus é bom. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos falando a semana passada. Mateus, capítulo 7, o versículo 24. Mateus, capítulo 7, versos 24. Amém. Glória a Deus. Não sei se vocês se lembram, a semana passada nós falamos sobre sabedoria. Essas quartas nós paramos para falar um pouco, meditar um pouco sobre sabedoria versus insensatez. O que é sabedoria, o que é insensatez, e nós nessa noite queremos falar um pouco sobre insensatez. Mateus 7, 24 diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ou será comparado a um homem sábio, a um homem que tem sabedoria. E por ter sabedoria, esse homem construiu a sua casa sobre a rocha. E falamos disso a semana passada. Foi construída a casa sobre alicerce sólido, indestrutível, tá bom? Firme, inabalável. E aí caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra a casa com violência. Mas essa casa, construída por um construtor sábio, essa casa ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. E a gente falou aqui que a rocha é o próprio Cristo, e essa casa somos cada um de nós, amém? A casa sou eu e você, e a rocha é Cristo. Verso 26, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E aí Jesus vai dizer que alguém que constrói a casa sobre areia é alguém insensato, é alguém que não tem sabedoria, é alguém que ouve a palavra, mas não a coloca em prática. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam todos, a multidão estava atônita, né, com o seu ensino, porque ele, Jesus, ensinava como quem tem autoridade, não como apenas os mestres da lei. Amém? Vamos orar ao nosso Pai. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado por chegar a casa nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, pela responsabilidade, ó Deus, que o Senhor nos deu de proclamar a Tua palavra, de Te adorar em canções, de interceder em favor de pessoas, de estar aqui, Senhor, ó Deus, na logística para que se cumpra o Teu propósito nessa noite em vida, Senhor. Toda a estrutura aqui dada por Ti tem um único objetivo: glorificar o Teu nome de tal maneira, Senhor, que pessoas sejam abençoadas e edificadas pelo Senhor. Somos gratos a Ti por cada irmão, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito, é Ele que conduz todas as coisas. E Teu Espírito, Senhor, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que Teu Espírito, Senhor, aquele que conhece o mais profundo do nosso interior, fala o nosso coração nessa noite, descansado, Senhor, na graça e na misericórdia do Senhor, é que me ousa dizer: usa-me, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Jesus define, a gente viu isso a semana passada, Jesus define sabedoria como todo aquele que ouve a palavra dele e a pratique, a coloque em prática. Para Jesus, esse é um homem sábio. Como é que se define sensatez? Não é? Como é que se conceitua insensatez? Como é que se conceitua alguém que não tem senso, alguém que age imprudentemente, alguém que não mede consequências, não é? Dicionários que você for
olhar, como nós falamos aqui a semana passada, vai dar para vocês algumas definições, e dentre essas definições, a gente escolheu algumas palavras aqui para trazer ao nosso coração como introdução da nossa mensagem, do nosso estudo. Por exemplo, insensatez, diz alguns dicionários, que é alguém com falta de juízo, alguém que não tem juízo correto, alguém que, em circunstâncias difíceis, em contexto que se requer tomar uma decisão, fazer alguma coisa, eles agem cometendo loucura, eles agem sem um pensamento racional, eles agem sem medir consequência. Insensato é alguém que tem atitudes tolas e inconsequentes, atitudes sem senso e imprudentes. O insensato é aquele que tem uma atitude e não sabe o resultado dela, não comensura o resultado dela, não mede o resultado dessa atitude, por não ter bom senso, por não pensar de maneira correta mediante a qualquer situação. O insensato é aquele que não tem ponderação, é aquele que não pondera, aquele que não reflete, aquele que não mede algumas situações, aquele que não olha o que tem que se colocar para que tudo dê certo. O insensato é aquele que não pondera, é aquele que não reflete, é aquele que não considera, é aquele que é precipitado e muitas vezes desequilibrado, sem equilíbrio, sem equilíbrio emocional, sem equilíbrio mental, sem equilíbrio nos sentimentos. O insensato, às vezes, age dessa maneira. A Bíblia diz que o insensato, ele ausenta Deus de suas decisões. Olhe bem, o insensato não busca de Deus orientações quanto às suas demandas, quanto às suas decisões, quanto às suas atitudes. A Bíblia diz que o insensato coloca Deus de lado. Sabe por quê? Porque o insensato não dá credibilidade de que, de fato, Deus presente ali irá fazer com que alguma coisa boa venha acontecer. Olha o que diz aqui no Salmos 14, verso 1. Olha o que diz o Salmos 14, verso 1. Diz o tolo, ou melhor dizendo, diz o insensato, diz aquele que não tem bom senso, diz aquele que não considera, diz aquele que não reflete sobre a sua ação a ser tomada, diz aquele tolo no seu coração: Deus não existe. Bom, se Deus não existe, eu não vou na construção da minha casa colocar algo a respeito de Deus. Eu não vou pedir a Deus algumas orientações para fazer com que aquilo que eu estou construindo funcione. Deus não existe, Deus está ausente, eu não preciso de Deus. Você sabe o que acontece com esses que dizem isso? Na construção da vida, na construção da família, quando ausenta Deus, diz o texto seguinte: corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Quando nós ausentamos Deus da construção da nossa vida, a gente se corrompe. A gente corrompe a nossa casa. A gente comete atitudes detestáveis. A gente começa a ser classificado como alguém que não tem bem nenhum que possa ser feito. Não há ninguém que faça o bem. Toda vez que alguém ausenta Deus da vida, ele não tem a capacidade de fazer aquilo que é benéfico para si mesmo e para as pessoas. Ele constrói a casa sobre ele mesmo, e construído sobre ele mesmo, que significa areia, ele vai cair, ele vai ter uma queda drástica, ele vai sofrer algumas situações, ele vai ter um resultado negativo na vida dele. A Bíblia também diz que o insensato, ele vive em escravidão e vive enganado por toda espécie de paixões e prazeres. Isso quem fala é Tito. Abra sua Bíblia comigo lá na carta de Paulo a Tito. Tito, o capítulo 3 dessa carta. Depois de Timóteo, você encontra Tito. Tito é alguém que Paulo manda aí organizar a igreja lá em Creta. E olha o que ele fala aqui no capítulo 3, a partir do verso 1. Lembra a todos que devem ser submissos
aos que sobre eles governam e às autoridades, sejam obedientes e sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. E olha o que diz o verso 3, é o verso propriamente que eu quero ter como base para falar sobre a situação do que resulta em alguém que vive em insensatez. Ele é escravo, ele vive escravizado e ele vive em engano de toda espécie de paixões e prazeres. Olha o que fala aqui. Portanto, houve uma ocasião, houve uma época, essa época que houve, eu ainda não obedecia a Deus, eu ainda era alguém tolo, alguém louco, alguém insensato, e olha o que acontecia comigo, em outras palavras quer dizer isso o texto, porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, em que também nós não refletíamos sobre o nosso comportamento, em que também nós não tínhamos prudência, em que também nós não construíamos a nossa casa a partir de Cristo. E olha o que acontecia conosco aqui, olhe bem, éramos insensatos e desobedientes, e olhe como era a vida, vivíamos iludidos, vivíamos em ilusão, vivíamos escravizados por toda espécie de paixões, de desejo, de cobiça, de vontade própria, de fazer o que bem se quer fazer, de ir em busca daquilo que faça com que eu me realize, mesmo sendo fora de Deus, porque eu quero sentir prazer nisso. É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. É isso que o texto está dizendo aqui, irmãos. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos, olha bem, o insensato. O insensato, ele tem essas características. Servíamos à maldade e à inveja. E a gente era desprezíveis e odiávamos uns aos outros. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa, não tínhamos nenhuma, que pudéssemos ter praticado, mas devido à bondade de Deus, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados, mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que a proclameis categoricamente. Sabe para quê? A fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. Evita no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte uma primeira e ainda uma segunda vez, depois disso rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenada. Irmãos, olhe que, em que lugar se fica alguém que é insensato. Olha os procedimentos de alguém que é insensato, não é? Mas Deus tem para mim e para você nessa noite, sabe, graça, bondade, restauração, para fazer com que a gente ande em sabedoria, para fazer com que a gente ande em sensatez, amém? Para fazer com que a gente tenha uma vida diferenciada nesses dias, construída a partir de Cristo, edificada em Cristo, alicerçada em Cristo, e aí sim, o nosso procedimento vai ser diferente. Jesus disse o seguinte, no verso que lemos: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato. O homem insensato conforme Jesus. O homem insensato no dicionário de Jesus. Um homem insensato no conceito de Jesus. É o homem que ele ouve a palavra, mas ele não cumpre a palavra do Senhor. É o homem que até valoriza a palavra.
é alguém até que gosta da palavra, é alguém até que se sente bem em ser ministrado pela palavra, é alguém até que as emoções e os sentimentos são restaurados muitas vezes, a alegria nesse sentido, sabe? Mas é alguém que não tem facilidade, que não tem disposição de obedecer a palavra do Senhor. Por isso Jesus ele compara como um homem que é insensato. Insensato é todo aquele que ouve, mas não cumpre. Insensato é todo aquele que ouve, mas não pratica. Um homem insensato, segundo Jesus, por conta disso, ele não tem sustentabilidade. O homem sensato, conforme Jesus, por somente ouvir a palavra e não cumprir a palavra, ele não tem sustentabilidade. Ele está edificado sobre areia, ele não tem segurança na vida, ele não tem estabilidade, ele é inconstante, qualquer coisa que vem sobre ele, ele cai, e a queda é drástica. Eu me lembro quando eu ia para a praia, não era muitas vezes, nossa família não tinha condições para levar a gente para a praia, íamos de vez em quando era pequenininho, com nossos pais, e eu me lembro que fazíamos castelos de areia, e quando vinha a onda, e a onda levava todo aquele castelo de areia, a gente ficava chorando, eu e meus irmãos menores, minha irmã menor e meus outros irmãos maiores, e a gente ficava triste, a casa ia embora, a casa vai embora. Tem muita casa indo embora, tem muita família tomando queda, tem muita gente, sabe, sofrendo retaliações, sabe por quê? Porque a casa não tem sustentabilidade, está edificada em si mesma, está edificada em próprios conceitos humanos, está edificada em outra coisa menos em Cristo. Uma casa edificada em si mesma é uma casa que não tem sustentabilidade. Quando vem os ventos fortes, quando vem as tempestades, quando vem a situação difícil, ela cai, e a queda dela é grande. Olha, edificou a sua casa sobre a rocha, né? E aí tem consequências. Todo aquele que edifica a casa sem sustentabilidade ou fora de Cristo, ele sofre consequências pela sua insensatez. Ele sofre resultados negativos pela sua insensatez. O homem insensato tem consequências na vida. Um chefe de família insensato tem consequências na vida. Um indivíduo insensato tem consequências na vida. E aí Jesus aponta aqui quais consequências vêm. Olhe, verso 26 e 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. A casa não tinha sustentabilidade. A casa não tinha alicerce, e ela caiu. E Jesus continua dizendo, e foi grande a sua queda. A queda trouxe abalos, a queda foi uma queda muito drástica. Foi uma queda muito drástica. A gente tem que, irmãos, que nesses dias em que nós estamos muito mais sem estarmos juntos, porque a unidade da igreja, ela nos fortalece, ela mostra para a gente que precisamos do Senhor cada vez mais, mas você tem alguém com você todas as horas, todos os dias, edifica a sua casa nele, que é Cristo. Firma o seu coração no Senhor, para que você, nesse tempo em que está vindo chuva forte, transbordando o rio, soprando vento, vindo contra você, são situações difíceis que vêm contra a nossa vida, está vindo muita coisa difícil, mas se você tiver com a sua vida sustentada no Senhor, edificada no Senhor, você não vai cair e a queda sua não vai ser drástica, você vai se manter em pé. Aleluia, você vai se manter em pé. O insensato, ele coloca em prática o que se tem como verdade no coração. O insensato é aquele que coloca em prática coloca na vida elementos que para ele são elementos certos para a edificação de sua vida e da sua família. O insensato não constrói a vida com os princípios de Deus. O insensato, assim como um construtor insensato, ele coloca materiais que são materiais frágeis, e quando vem alguma coisa contra aquela casa, a casa não está em estabilidade, a casa é derrubada, a casa ela fica em ruínas, a casa não é sustentada. Assim também a nossa vida cristã. A nossa vida também é assim, quando nós não construímos a nossa vida a partir dos princípios de Deus, tomando como base os princípios de Deus, a palavra do Senhor,
Um dia pode vir a queda. Um dia pode vir o mal contra nós e a gente não saber como lidar com isso e a gente ser sufocado, destruído por isso. O insensato edifica a sua casa sobre areia e não sobre Cristo, que é a rocha da nossa salvação. Tem uma canção até que fala sobre isso. Cristo é a rocha da nossa salvação, sem Ele não há... Com Ele não há mais condenação. Posso pisar em uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, amém? Com Cristo você pode pisar uma tropa e saltar as muralhas, amém? E nada vai atingir você. Com Cristo pode vir vento forte, pode rios transbordar, pode vir tempestade, pode vir o que vier. Você se mantém em pé na presença dEle, aleluia! Pulando de alegria, louvando a Ele, sendo indestrutível. O insensato não edifica a casa sobre a areia e não sobre Cristo, que é a rocha da nossa salvação. O insensato, na provação, ele não é aprovado. Olha que coisa. Todo insensato, por não refletir, por não considerar a palavra, por fazer o que bem quer da vida, por não dar margem aos princípios de Jesus, todo insensato, na provação, ele sucumbe. Na provação, ele não é aprovado. Olha aqui, está dizendo o texto. Veio a chuva, veio os ventos fortes, deram contra aquela casa, é provação. É para provar, é para testar se aquela casa está edificada em um lugar firme ou não. Deus, às vezes, faz isso com a nossa vida. Ele permite que venham situações difíceis sobre nossa vida para testar e provar onde está o nosso coração e a nossa fé. São dias que estamos sendo provados. Deus está permitindo passarmos por provações para testar onde está a nossa fé. Se a nossa fé está somente em se reunir na igreja, em dias de culto, ou se a nossa fé em qualquer tempo, com pandemia ou sem pandemia, está em Cristo, que é a nossa rocha. Onde está a sua fé nesses dias? Onde está a sua fé no conflito que você tem passado em sua casa? Onde está a sua fé em ver alguém fazendo alguma coisa em benefício para você? Onde está a sua fé em ver tudo indo muito bem? Onde está a sua fé? Pode vir e vai vir. Vai dar contra a sua casa. As provações virão. Mas coloque a sua fé em Cristo. Não fique abalado. Não sucumba. Não desista. Permaneça no Senhor. Permaneça no Senhor. As provações não é para tirar a gente da presença do Senhor. Tem gente que fala assim, a luta foi tão grande que eu saí da presença, eu não aguentei. A provação não é para tirar a gente da presença do Senhor. A provação é para dizer, olha, quero ver se esse está em mim ou não. A provação é para ser aprovado, não desaprovado, meu irmão. Firma seu coração em Deus para que você saia dessa provação com um certificado de aprovado pelo Senhor, aleluia. Aprovado pelo Senhor, amém? Amém? A universidade dos céus vai aprovar você na provação. Você vai receber o certificado aprovado pelas provações que o céu permitiu, aleluia. Aleluia. Deus está testando as nossas vidas nestes dias, para ver onde está a nossa fé. E para quem está com a fé na areia, ter a possibilidade de permitir que ele firme nele. Não é para lançar fora, não. É para permitir que firme nele. É para permitir que reconstrua a casa nele, não em si mesmo. É para permitir que edifique a casa a partir dele, não em si mesmo. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso nesses dias, meu irmão. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. A gente passa pela provação para ver onde, de fato onde está o nosso coração. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, o capítulo 8, o versículo 1 ao versículo 10. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 8. A gente passa por provação para ver onde de fato está o nosso coração. Deus provou o povo dele lá no deserto, o povo de Israel, para ver de fato onde estava o coração. Amém? Se naquilo que Deus dá, ou no Deus que dando ou não dando, ou dando ou não dando, continua sendo meu Deus, que eu creio, amo e adoro e sirvo, e vou caminhar com Ele até o final.
em nome de Jesus. Fala assim: portanto, tende cuidado, Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos antepassados. Traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho do deserto. Lembra do caminho do deserto durante estes 40 anos, para te tornar humilde e provar-te. Olhe bem, sabe para quê? Provar-te, a fim de que pudesse exteriorizar todas as intenções do teu coração, se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conheceis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aleluia! O que nos sustenta, irmãos, é a palavra que vem do Senhor para a nossa vida. O que nos sustenta é a palavra de Deus. É ela que nos mantém em pé. As vestes que usava não envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor, teu Deus, te educava. Olhe bem, provação é para educar. Provação é para disciplinar, mostrar o que está no nosso coração, trazer ensino, educação, sabe, disciplinar, porque nós somos filhos amados do Senhor, que Deus quer que andemos nele, sobre ele, sempre nele, para ele. Aleluia! Para um pai instruir e disciplinar seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Amém? O insensato, irmãos, na provação, ele não é aprovado. Lembra da mulher de Jó? Ela não foi provada quando a mulher de Ló, melhor dizendo, a mulher de Ló e a mulher de Jó, as duas. Uma manda Jó amaldiçoar Deus e morrer. A outra diz, olha para trás. Queria o que estava lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Né? O insensato não passa na provação. Ele não é aprovado. Amém? O insensato fracassa espiritualmente. O insensato, ele não mensura que ele é discípulo. Ele não se qualifica ou se quantifica ou caracteriza-se a si mesmo como discípulo do Senhor. E discípulo do Senhor, quem está firmado na rocha, ele tem que mensurar o preço que vai ter que pagar. Ele não pode começar e parar no meio do caminho, ele tem que dar continuidade. Ele não pode ir para a guerra sem ter as armas necessárias de sobrevivência na guerra. Aleluia! O insensato fracassa espiritualmente. O insensato não se vê como discípulo que tem de seguir as pisadas do mestre, que tem que seguir a orientação do mestre para ser prudente, para andar bem, para ter sensatez. O insensato não faz isso. Olha o que diz aqui no capítulo Evangelho de Lucas 14, 25. O insensato fracassa, falei primeiro que o insensato na aprovação não é aprovado. O insensato fracassa espiritualmente. Lucas 14, 25. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos e seus irmãos, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode seguir os meus passos. Não pode caminhar comigo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser o meu discípulo. Verso 28, porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula, isso aqui sabe o que é? Sabedoria, prudência, considerar, para não ficar no meio do caminho,
para não sofrer agravos. Olhe bem, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para construir essa torre, para edificar essa torre, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, providenciando os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Olhe bem, irmãos, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Irmãos, olhe bem, está com a casa firmada sobre a rocha, não tem como ter retorno. Casa firmada sobre a rocha significa dizer que eu preciso, em todo tempo, mensurar que a minha vida não pode, em hipótese alguma, fracassar espiritualmente. Eu devo mensurar, fazer de tudo para que a minha caminhada permaneça em Cristo, para que meu início tenha meio início tenha continuidade e meu início chegue até o final. E as pessoas não digam: começou e parou, começou e não deu prosseguimento, começou e não andou. Tenha muito cuidado. Você firmou a sua casa em Cristo, não vá buscar outras coisas no seu caminhar. Busque coisas do Senhor. Você firmou a sua casa em Cristo, sabe, mensure com propriedade o que você tem que colocar na sua caminhada. O que é que você tem que colocar na caminhada para continuar, sabe, avançando espiritualmente? O que é que você tem que colocar aí para que essa casa não fique, sabe, pela metade, para que a sua vida não fique no meio do caminho? O que é que você tem que largar, o que é que você tem que colocar, o que é que você tem que comprar, o que é que você tem que fazer? Mensura, calcula tudo direitinho, amém? Coloca aquilo que é devido para que as pessoas vejam que você começou e que você deu continuidade, você avançou. O insensato, ele não avança. O insensato para no meio do caminho. O insensato, ele não vê que a vida em Cristo requer sacrifícios, requer algumas questões, requer renúncia, requer preparo, sabe? Requer refletir, requer considerar, requer continuar. Amém? Requer continuar. O insensato não está nem aí. O insensato, alguém fala para ele: olha, siga agora isso aqui, ele segue. O insensato fala para ele: isso aqui é melhor fazer, ele faz. O insensato fala assim: toma isso aqui, e ele vai lá e faz. Ele segue vozes, e ele acaba ficando no meio do caminho. Ele segue orientações e acaba ficando no meio do caminho, amém? Ele não mensura, sabe? Ele não entende que tem que negar a si mesmo, amém? Tomar a cruz do Senhor e seguir, amém? Ele não entende que agora iniciou um projeto de vida na vida dele a partir de Cristo, e esse projeto deve ser levado a sério, e esse projeto deve ter consideração, e esse projeto deve ter continuidade, e nesse projeto que vai ser colocado são princípios de Deus, para que, olhe bem, para que o que você começou, a construção da sua vida em Cristo, ela permaneça, você tem que colocar nela princípios do Senhor. E ele fala depois da guerra. Olhe bem aqui, depois do que diz o texto, verso 31. Ou ainda qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Não tem como se manter como alguém alicerçado em Cristo, se não há renúncia, se não há consideração, se não há sensatez, se não há reflexão sobre a própria vida, e essa reflexão levar a colocar pedras do céu, sabe, na minha vida, para que eu possa continuar. Pedras que eu falo são valores, princípios do Senhor, presença, para que eu seja cada vez mais acrescido em Deus e a minha casa permaneça intacta. A mesma coisa na guerra, estamos na guerra. E na guerra, como vidas que estão edificadas no Senhor, eu preciso ver quais são as armas necessárias para lutar.
Eu preciso ver e considerar a luta como um fator muito, muito importante na minha vida, a batalha que eu passo espiritual todos os dias. Você passa uma batalha espiritual todos os dias, a guerra na sua vida todos os dias. E um bom guerreiro, ele primeiro vai e analisa tudo, ele primeiro vai e vê quem é que ele quer guerrear, ele primeiro vai e percebe quais são as armas que ele tem que utilizar, ele primeiro vai e percebe quem são seus inimigos para lutar e ter a possibilidade de vencer essa guerra a partir do Senhor, amém? O insensato fracassa espiritualmente. Por fim, o insensato vive em insegurança. O insensato vive em insegurança. O insensato não tem segurança, sabe, com rumores que vêm por aí. O insensato não tem segurança com a própria vida, ele fica inseguro no seu caminhar, ele fica inseguro com a sua casa, ele fica inseguro com os seus negócios. O insensato é assim. Olha o que diz no verso de Isaías, capítulo 31, de 1 a 3. O insensato, por ser tão inseguro, ele busca segurança em coisas e pessoas. Ele busca segurança em alguém que pode favorecer alguma coisa. Quando ele vê alguém que pode favorecer alguma coisa, a fé credibiliza-se nesse, não em Deus. E olha o que Isaías fala aqui para o povo de Israel: que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força de exércitos humanos. O insensato vive inseguro, sabe por quê? Porque depende da força de exército humano, depende do homem, depende do que vê como material próprio para que ele possa estar bem. Não é. A minha segurança e a sua segurança deve estar no Senhor. O sensato tem como segurança Deus. O insensato vive em segurança. Olha, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel, em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia, ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam, pois os egípcios, olhe bem, pois os egípcios, homens, são simples, mortais, e não Deus. Coloque a sua segurança em Deus, amém? Insensato coloca a segurança em homem, coloca a segurança em alguma coisa que ele fala, aquilo vai dar certo, aquilo vai acontecer, porque tal pessoa está providenciando isso para mim, isso vai ocorrer bem, porque tal pessoa está na frente, ele tem poder para resolver. É mortal, irmão, é mortal, é mero mortal, não é Deus que nos mantém em segurança, é o Senhor. É o Senhor que nos sustenta e nos mantém seguros na presença dEle. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. Salmos 20, verso 7 ao verso 8. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. E aí o salmista fala, mas nós, declara isso sua casa assim, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Declara isso novamente em sua casa, mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem a força e caem, mas nós levantamos e permanecemos firmes no Senhor. Aleluia. Salmo 127, verso 1, diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Fala assim para você, Deus cuida de mim enquanto eu durmo. Deus tem cuidado de mim enquanto eu durmo. A minha segurança está no Senhor. A minha segurança está no Senhor. O insensato pensa que Deus não cuida. Pensa que Deus não está nem aí para a gente. Por isso o insensato toma decisões sem senso, tolas, loucas, sem medir as consequências e acaba se dando mal, cai. E é grande o desastre da própria vida. E eu quero, para terminar, ler o Salmo 146 todo. Eu queria convidar já o louvor, pode vir já para cá. Salmo 146 todo. Eu quero terminar lendo esse Salmo 146. Convido você a abrir comigo esse Salmo 146. Talvez você
com a sua insensatez, não tem medido as consequências que poderão vir sobre você e a sua família. Talvez você tenha agido assim, sem senso. Talvez você não tenha considerado coisas. Talvez você não tenha refletido. Você está vendo que necessita tomar decisões e você tem tomado decisões precipitadamente. Cuidado, querido. Cuidado. Isso sinaliza que a sua vida está edificada sobre algo que não tem sustentabilidade, sobre areia. E quando vier as lutas, você não vai permanecer em pé. Portanto, nessa noite, olha, edifica a sua vida em Cristo. Eu estou falando com crente, irmão, não estou falando com não crente agora de noite, estou falando com crente. Edifica a sua vida a partir de Cristo, em nome de Jesus. Nessa noite, Deus te chama a estabelecer a vida nele, em Cristo, e não na sua própria precipitação, insensatez, imprudência, incoerência e decisões sem consideração do que pode vir como consequência para a sua própria vida. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, muito cuidado. O Senhor chamou você para caminhar com Ele, para edificar a vida nele. E a vida nele requer não colocar o nosso coração e emoções e sentimentos em jogo. O que devemos colocar é a palavra do Senhor conduzindo a nossa própria vida, para que não tomemos decisões precipitadas, imprudentes e insensatas. Salmo 146 diz assim: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 146, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Não conteis com os príncipes, com meros seres humanos. Eles são incapazes de salvar. Ao se esvaiar seu espírito, eles voltam ao pó. No mesmo dia, seus planos se apagam. Feliz é o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus. Feliz é o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a fidelidade para sempre, que faz justiça, olhe bem, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor é quem liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor ergue os combalidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os migrantes, ampara os órfãos e as viúvas. Mas o Senhor também frustra os planos e atitudes dos ímpios. O Eterno reina para sempre. Ele é Deus, Ele é teu Deus. Ó Sião, teu Rei de geração em geração. Aleluia. É um salmo, irmãos, que fala de um Deus que, quando nele estamos edificados e confiantes nele, o nosso coração, ao invés de precipitar-se, ser imprudente, ser inconstante, o nosso coração, por estar firmado nele, o adora, o celebra, o louva, canta louvores a ele. O nosso coração, ele não tem dependência em meros seres humanos, não conta com príncipes, com quem tem algo para dar, humanamente falando, que nos socorra. Não, são meros humanos, incapazes de fazer, de trazer salvação à nossa vida. Eles podem dar até paliativos, mas não trazem salvação como o Senhor quer, definitiva para a nossa vida. Não, um dia eles morrem, eles voltam ao pó, tudo que é plano deles acabam-se. Mas feliz é quem tem o Senhor por ajudador. Feliz é quem tem a vida esperançosa no Senhor, o nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo quanto neles há, que guarda a fidelidade, que sempre vai ser leal e fiel, que faz justiça ao oprimido, que dá pão a quem tem fome, que liberta prisioneiro, que dá vista aos cegos, que ergue quem está abatido.
mas frustra plano de ímpio. Esse reina de eternidade para eternidade. Esse sim é Deus. Nesse sim eu devo edificar a minha vida, construir a minha vida. Feche seus olhos nessa hora. Coloca a mão no seu coração. Talvez nesses dias tão difíceis, em que você está sendo provado, testado, dias em que está vindo sobre você ventos fortes, tempestades, rios transbordantes, tipificando lutas, dificuldades, provações. São dias em que você está sendo testado para ver onde está o seu coração, para ver onde está a sua fé. Deus não quer desaprovar você, Deus quer nessa provação te aprovar. Deus quer ver você nessa provação, nele, firmado nele, descansando nele, com o coração nele, crendo nele, buscando a ajuda dele. Porque se você não estiver firmado nele, você fracassará espiritualmente. Você fracassará, você não vai entender que você é discípulo e você não vai seguir o mestre. Você vai iniciar, mas não vai calcular o preço que tem que ser pago para a casa ser edificada no Senhor. O preço que eu falo não é comprar alguma coisa, o preço que eu falo é renúncia, o preço que eu falo é investir vida na presença do Senhor. O preço que eu falo é ter mais tempo de qualidade com Deus. O tempo que eu falo é praticar mais a palavra. Isso vai edificando a nossa casa. E a gente permanece nele. Ninguém zomba da gente. Ninguém diz que iniciamos e não terminamos, porque a gente colocou princípios e valores de Deus na nossa vida. A gente calculou o preço e a gente disse: opa, tenho que orar, opa, tenho que ler a Bíblia, opa, eu tenho que obedecer, eu tenho que me quebrantar, eu tenho que perdoar, eu tenho que me rever, para que a casa continue crescendo, alicerçada no Senhor. O insensato fracassa espiritualmente porque não calcula o preço de seguir a Jesus. O insensato fracassa espiritualmente porque não calcula quais armas tem que se utilizar na batalha contra o inimigo. Ele não vê as armas que tem que se usar. Ele vai para a batalha de corpo aberto. Ele vai sem mensurar o inimigo que está lá à frente, que é perverso, que pode nos destruir. Ele vai sem armas do Senhor. Deus nos chama nessa tarde, nessa noite, aleluia, a se sairmos. Se a gente saiu desse Cristo, a gente voltar e firmar nele a nossa fé. Se a fé está balançada, a gente firmar em Cristo, em nome de Jesus. Volte a edificar a sua casa em Cristo, volte a construir a sua casa em Cristo, volte a confiar no Senhor, volte a viver a partir do Senhor, volte a se envolver com Deus em nome de Jesus, para que quando venham as adversidades da vida, você se mantenha firme no Senhor, para a glória de Deus. Eu oro, Senhor, nessa noite, eu oro por nossas vidas, para que o Senhor, ó Deus, Pai, nos mantenha estabelecidos a partir de Cristo, nos mantenha alicerçados na rocha que é Cristo, Senhor. Eu oro também por aqueles que talvez, Senhor, estão vivendo em insensatez, colocaram o coração, Senhor, esse mesmo na areia, em pessoas, oh Deus, em quem pode ajudar e não tem sustentabilidade. A luta veio e caiu, a luta veio e não sabe o que fazer, a luta veio e abalou. Eu oro por esses, Senhor, firma-os no Senhor, firma-os no Senhor, firma-os no Senhor, Pai. Eu oro por estes, Senhor. Eu oro por aqueles que querem, ó Deus, se desviar, que não querem mais caminhar contigo, Senhor. Retoma-os no teu caminho, retoma-os, Senhor, e firma-os em ti para a tua glória. Nos dá, Senhor, sabedoria de Cristo, nos dá sensatez, firma a nossa vida no Senhor. Essa é a minha oração. Nos abençoa, Senhor, nos renova, levanta-nos a partir do Senhor nessa noite, no nome de Jesus.
Vamos cantar uma canção. Cante conosco uma canção em nome de Jesus. Se a noite parece sem fim, tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me cercarem, os teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza. Não se abala, nunca se abala. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor Jesus. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor Jesus. Se a noite parece sem fim, tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me cercarem, os teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza. Não se abala, nunca se abala. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor Jesus. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor. Rocha eterna é o Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha eterna. Morte, nem dor, nem sofrimento algum vão me separar do teu amor. Nem morte, nem morte.
eterna que é o Senhor. Pode vir sofrimento, luta, tudo que vier, a gente continua nele, sustentado por ele. Mas quando nós não estamos nessa rocha eterna que é o Senhor, sofrimentos vêm, lutas vêm, adversidades vêm. Diz a Bíblia que não nos mantemos firmados. A Bíblia fala que cai e grande é a queda. Firma a sua vida em Cristo. Firma a sua vida na rocha eterna que é Cristo. Firma a sua fé nele, somente nele, mais ninguém. Firme a sua confiança nele, viva por ele, através dele, mais ninguém. Só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é Deus. Que você receba essa palavra no seu espírito nessa noite. Que essa palavra leve você a entender que é um caminho aberto, proposto por Deus, para você se manter nele. Foi aberto um novo, vivo caminho, possibilitando a você manter-se nele. Mas manter nele é decisão sua. Deus não pega você na tora pelo braço e fala, mantenha-se em mim. Deus é um Deus de amor. Ele dá a você caminhos para que você se mantenha nele. Para que você se mantenha nele. Para que você se mantenha nele. Deus te dá caminhos. Por isso, firme o seu coração na rocha eterna que é o Senhor. Eu abençoo sua casa nessa noite. Eu abençoo casamentos que não creem mais, que podem ser restaurados. Firma, Senhor, casais na rocha eterna. Eu abençoo pessoas que estão com a existência, não dando mais credibilidade ao dom da vida. Firma, Senhor, essas vidas na rocha eterna. Eu abençoo pessoas que estão desesperadas nessa noite, porque não sabem o que fazer, não têm, ó Deus, em quem se apoiar, que eles se apoiem na rocha eterna que é Cristo nessa noite. Eu abençoo a sua casa e a sua vida no nome de Jesus. E quando venha ventos, quando venha rios, quando venha tempestade, você declara em alto e bom tom, a minha vida está firmada na rocha eterna, e por estar firmada na rocha eterna, inabalável ela é. Inabalável ela é. Eu te abençoo no nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Deus te chamou para viver uma vida em sabedoria, firmado na rocha, e não viver uma vida em sensatez, firmado em si mesmo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor em sua casa, que Ele é digno de glória, de louvor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter agora o nosso momento dos dízimos e ofertas. Vamos adorar o nosso Pai com nossos dízimos e ofertas nessa hora. E eu convido você a nesse momento orar junto conosco. Você pode fazer sua transferência aí a partir do banco da nossa igreja. Aí o Banco Itaú tem a conta, a GIS, você pode fazer transferência. Ou você pode escolher a melhor forma falando com o Jaime, né? Você deve ter o WhatsApp do Jaime, você fala com ele, ele vai dispor para você meios necessários para que você possa fazer isso, amém? Nós continuamos com a nossa campanha da compra do nosso imóvel, continuamos ainda, vamos dar um tempo agora no segundo semestre, mas no primeiro semestre nós vamos continuar ainda com a campanha. Então, se você está dentro desse investimento para a compra do imóvel, procura Jaime aí, pode dar a sua oferta e colocar o número da sua casa, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos e consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas nesta hora, no nome de Jesus, amém. Amém. Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações.
és meu tudo, é mais que tudo. Viemos te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, te dar a glória que é devida, te dar a honra que é devida, que é devida, que é devida, te dar a glória que é devida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra, um povo que está estabelecido a partir da rocha eterna que é Cristo Jesus. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Vai em paz, o Senhor é contigo.